Geração de volta hoje falando sobre participação dos jovens na política. Nós estamos com dois sociólogos aqui, Daniel Martins, professor Juarez Dairel, né? Falei Dairel, uma hora é Dairel. Vamos continuar com a pergunta do Felipe, do último bloco, né, Felipe? Sobre essa questão de como é que é a formação, né, partidária dos jovens, se há ou não essa questão partidária na formação política dele, né? Na cidade interior, né? Você vê, olha, eu acho que a formação... Essa realidade que você traz, os meninos não reconhecerem os partidos, eu acho que expressa a realidade nacional, de uma total falta de uma tradição partidária, né? Quer dizer, a gente não tem isso. A gente tem muitos partidos para começar. Tirando um ou outro partido, né? Para a gente não entrar no mérito, mas a maioria é partido de aluguel, quer dizer, partidos que não têm nenhuma identidade ideológica mesmo, né? Quer dizer, então a gente não pode cobrar dos meninos o que a realidade não oferece, né? Agora, por outro, o que eu vejo volto de novo a dizer, não é que a formação política seja se transformar em aula, porque aí vai virar mais uma matéria chata na escola, que hoje é muito chata, não é? Mas eu vejo que criar espaços onde envolva a moçada em discussão naquilo que eles interessam. Porque qual que é o grande avanço da formação política? É o menino perceber a importância do coletivo, a importância de que ele se agrupando, ele vai mais, ele tem mais força do que ele individual. Eu acho que esse é o grande E aí a cultura pode entrar, né? Vamos num grupo de teatro. Uma banda. Uma banda do colégio. Isso, exatamente. Agora, o Me Organizando, Posse Desorganizado, o Chico Sainz, né? Que a gente ouviu. Que eu vi ali. Mas você não acha também, eu acho que há também uma falta de conhecimento do jogo político. Por exemplo, eleições proporcionais. Quando você vai votar para deputado, para vereador, você não está votando na pessoa, você tem que pensar no partido, porque não necessariamente é ele que vai ocupar a vaga. Conhecer o plenário. A diferença do poder legislativo estadual para o municipal. Não existe isso mesmo, que é da base da formação, professor? Pois é, o que você acha? Eu acho que não só o jovem, na verdade. Todo brasileiro tem um pouco de dificuldade de compreender isso. Porque isso nunca é explicado de maneira clara. Nunca, Cria essas regras do jogo, mas não passa para os jogadores o que pode ser feito e o que não pode. Poucos têm acesso a esse livro de regras. Mesmo, né? A gente vê, voltando na internet, tem que votar em fulano de tal para ter segundo turno em tal lugar. Você não precisa necessariamente votar naquele fulano. O segundo turno não é determinado pelo número de votos de 2 candidatos, é do conjunto. E poucos sabem disso. A gente falando do parlamento jovem, como é que pode se propor uma iniciativa de lei de demanda popular? A gente não precisa ficar esperando eles pensarem nas coisas. A gente pode trazer a demanda e transformar num projeto de lei. Isso não é explicado. Partidos, o professor falou ótimo, partido de aluguel, né, os catch-all. Parece que aqui no Brasil, quando você cria um partido político, pega uma sopa de letrinhas, cata meia dúzia de letras começando com P, e aí você cria uma sigla. E às vezes nem os próprios partidários sabem o que significa cada uma daquelas letras. E muitas vezes elas não fazem o menor sentido no contexto que aquele partido atua. E na sopa de letrinhas do Brasil tá bem cheia, né? Muito cheia. Tá bem Eu acho cheia ótimo ver propaganda eleitoral e tentar entender o que é cada sigla daquelas. Às vezes até muda, né? Era P, não sei o que, agora começa com D. Fica mais legal trocar. Mas os representantes são os mesmos, né? As figuras são as mesmas. Muda o nome do partido, mas as pessoas... O professor falou, ideologia nenhuma naquilo que está sendo tratado. Você trocar o nome de um partido, de certa forma, é uma coisa muito séria. Você troca uma legenda, você está trocando muita coisa aqui. Você está repaginando. Eu acho que no fundo a gente está dizendo é a necessidade de uma reforma política. Sim. Né? De fato. Que é dita há muito tempo e nunca colocada em prática. E que as regras do jogo sejam bem colocadas. A gente tem um horário político gratuito, eleitoral gratuito de 1 hora, que pelo menos um pedaço desse, ao invés da pessoa chegar gritando, vote não sei o que, número... E pá, acabou. Às vezes seria interessante um pedaço daquele horário político falar, olha, eleição é isso. Igual você falou, quando você está votando para vereador, você está votando numa legenda, não numa pessoa específica, porque aquele voto pode não ser para ela. Porque tem os puxadores de voto, um cara, um tiririca que puxa um tanto de gente com ele. Por que os partidos buscam essas pessoas? Justamente para buscar voto para os outros. Não é porque acha que o tiririca vai ser um grande representante na Câmara, é porque ele vai render muito voto. Ele não precisava nem ter sido eleito. E vão puxar outros. Uma questão interessante também, questão do que no Brasil tem a mania de se votar na personalidade, não no partido. Na pessoa, né? Às vezes o partido ele tem uma ideologia, tem um segmento e tal. E aí a pessoa pode ser contra aquilo, mas é a favor daquela personalidade e vota naquela personalidade, não na. E também outra coisa, também vota para prefeito de um partido e vereador para outro partido. Eu acho isso extremamente contraditório. A eleição de presidente que é ótimo, que a gente vota em 5, né? Isso. Às vezes a pessoa vota em 5 partidos diferentes.
diferentes, exatamente. E o nome dos partidos é muito interessante também, que eles são completamente contraditórios, né? Eles se dizem uma coisa, mas não são. Às vezes eles nem se dizem. Você queria fazer uma pergunta, né? Não, em relação ao que o meu colega falou, o Felipe, em relação ao professor Juarez, que ele falou da questão da coletividade. Isso a gente pode perceber no Parlamento Jovem, porque nós tratamos com duas dinâmicas, tanto a escola pública, que é uma realidade, e a escola privada, que é outra realidade. Eu fiquei como monitora de uma escola privada e eu percebi a dificuldade de você agrupar o interesse coletivo, porque acaba que, na minha percepção, eu percebi que eles têm uma visão muito elitista, que vem da realidade do pai. Então, quando eles por exemplo, eles vão fazer uma proposta de lei, eles percebem aí eles propõem alguma coisa voltada para o ambiente deles. E aí quando vem o argumento de um aluno de uma escola pública, aí eles percebem, né? Não, então a realidade é muito mais complexa. Então é interessante que o Parlamento Jovem ele agrupa. Porque, na verdade, política não é uma coisa homogênea. Há interesses e eles são divergentes. Então, é interessante que o Parlamento Jovem ele vai agrupar focando no interesse coletivo. Então, as pessoas deixam viver só a realidade dela. De viver só a realidade dela e começar a perceber o outro. Perceber que eles podem ter seus interesses particulares, mas unir em prol do bem comum. Que pode ocupar o viaduto, né? Exatamente. Eu acho que esse exercício que ele é fundamental desde menino, não é? Quer dizer, porque isso é uma aprendizagem. Aprendizar a lidar com o outro e aprendizagem de lidar com a diferença. Assim, o outro fala diferente de mim e eu não vou lá bater nele, não. Eu vou argumentar. Não é? Quer dizer, isso aprende-se a fazer. É engraçado que um dia que eu falei com minha filha falou, aquele moço mora na rua. Eu falei, você pode morar na rua também, que a rua... Eu posso morar na rua? Quer dizer, é de se mostrar... Você também pode, a realidade dele também é a sua realidade, faz parte da sua, independentemente da sua classe social ou da sua... Mas é diferente isso ainda, né? É uma coisa muito pouco falada, né, Daniel? Quase a gente só pensa em política quando afeta, algum problema afeta a gente. Por exemplo, tem essas marchas, por exemplo, a Marcha da Vadia. Eu posso não me considerar, mas ninguém vai lá pra ajudar elas, assim, pra... mostrar mesmo que tem que fazer isso. Às vezes não me afeta, mas eu também deveria estar lá junto com elas para ajudar alguém. Geralmente a gente pensa as questões por um ângulo um pouco distorcido do que afeta, o que realmente me afeta ou não nas demandas que surgem na cidade. Quando a gente tem uma greve, qualquer tipo de greve que pare o centro de Belo Horizonte, se manifesta na Praça 7. Ao invés de entender qual que é a demanda daquele movimento, será que é legítimo o que eles estão pedindo, faz sentido, não faz, eu estou preocupado com o trânsito. Poxa, eu estou preso nesse trânsito. Né? Que raiva. Malditos professores que gostam, vai protestar lá na cidade administrativa. Porque, né, aqui, eu estou pensando em mim. E isso é muito fácil de fazer. Pensar no outro é sempre muito mais difícil. A gente pensar para além da indignação, né, do Skank, a nossa indignação não ultrapassa, é uma mosca sem asa e não ultrapassa a janela de nossa casa. A gente em frente à televisão, a gente xinga tudo. Tem que mudar o Brasil, tá? Vamos lá? Não. Não vou sair da poltrona. Na hora da ação. E quando alguém age, a gente ainda acha... Agora não vamos cair no pessimismo de achar que tá... Quer dizer, lógico, então, mas tem muita gente, né? Quer dizer, acho que a gente não pode falar a maioria, mas acho que tem muita gente que vem atuando e que consegue sair de casa. Exatamente. E que eu acho que esses são realmente é o papel velho, o papel da liderança, né? Que vai puxando e que sempre puxa os movimentos de massa, né? Então cabe ao jovem, né? Procurar, a gente também, né? Procurar um espaço diferente, não falar, não, esse partido não é só essa caretice toda, eu também quero participar. Até porque a gente acaba criando a ideia de que política é ruim. A gente está tão desiludido com uma série de coisas que a gente vê, a gente está acompanhando o julgamento do Mensalão. A imprensa não vende essa imagem, não? Eu acho que reforça muito. A imprensa vende a imagem do que está sendo notícia naquele momento. Se é o escândalo do Mensalão, todo político não presta, aquilo ali vai ser repetido. Mas tem esse senso comum, né? A política não presta, né? Mas a gente pega casos isolados, querendo ou não, se todos os políticos não prestassem, a gente estava perdido. A gente pega casos isolados que ganham uma repercussão muito grande. Quantos são os réus do Mensalão? Quantos parlamentares nós temos? Eles são a maioria ou eles são a minoria? Geralmente os bons exemplos se perdem nesse meio. Exatamente. E a imprensa reforça muito o mau exemplo. Sempre. Pouco o bom exemplo. Generaliza, né, professor, o que o senhor falou, né? Todo generalização. Eu queria ver com o Daniel, é que a gente viu, né, nos vídeos aí, Caetano, Gilberto Gil, lá naquela época lá, enquanto jovens, né, digamos assim, né, dentro dessa faixa etária jovem, mas eles permanecem ainda, né? E como que é esse pensamento aí? Não sei se você começou a pesquisar música quando eles eram jovens e eles continuam aí. Como que
Eles continuaram produzindo música? Qual foi o caráter dessas músicas? Até virou ministro, né? Isso. Viu? A gente está com uma turma de setentões bacana. Agora é o Milton também. Eles continuam produzindo músicas, o foco deles muda um pouco. Viram experimentar com outros ritmos, outras realidades. O Gil vai baixar lá na Jamaica, o Caetano transita com o pessoal mais novo agora, né? Mas você pode ver que mesmo anos depois de passado o regime militar, o tropicalismo, eles vêm com a música do Haiti, sabe? Coisas assim, que continuam tendo uma certa conotação mais política, mas eles meio que, de certa forma, passaram o bastão também. Ficar esperando que só os mesmos vão produzir esse discurso, acho que é um certo comodismo que a gente estava falando. Não, vai lá e produz você também o seu discurso sobre isso. A gente tem, na época do Collor, o Gabriel Pensador foi um ótimo exemplo disso. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Nos anos 80 a gente tinha a Legião Urbana, a gente teve Paralamas do Sucesso, a gente teve os Titãs. Já nos anos 90 a gente tem o pessoal do Mangue Beat, Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. O pessoal que vem pensando no hip hop de uns tempos pra cá, é fantástico o que está sendo produzido. Então meio que eu acho que Caetano, Gil, eles deram a contribuição deles, esperar sempre deles. Eu acho até engraçado que o Caetano falou, eu vi uma entrevista outro dia dele, que o Chico conseguiu escapar da banda, mas que ele não consegue escapar de Alegria, Alegria. Todo show dele, alguém espera que ele cante Alegria, Alegria. Ele fala, pô, eu já produzi tanta coisa depois daquilo, mas o Alegria, Alegria ainda acompanha ele até hoje. O Chico conseguiu, né? Deu uma passada. Agora, uma curiosidade minha, assim, professor, vocês falaram, né, no primeiro bloco, que tem os jovens apáticos de todas as épocas e os jovens militantes de todas as épocas, né? Movimentos, são claros, né? Tropicalismo foi um movimento claro, tudo mais, o Mangue Beat agora e tudo. Agora, a Jovem Guarda, que batem muito na Jovem Guarda, né? É um movimento alienado, não sei o quê. Todos também tiveram um papel importante, a própria Jovem Guarda para fazer a imagem do jovem daquela época, modificar. O Juarez pode falar disso até melhor do que eu. Eu digo do ponto de vista. É o que eu acho que ele expressava, naquele momento, o contexto da diversidade, não é? Eu acho que tinha um grupo que aderia mais à Tropical e tinha um grupo que aderia mais à Jovem Guarda. Se a gente vai dizer na linguagem de hoje, vamos dizer, seriam estilos diferenciados, não é? Não só estilo musical, mas estilo de vida. Mas que tinham algo a dizer. Que tinha algo a dizer. Não, tanto que, e diz para multidões, as músicas de Roberto Carlos, não é? Quer dizer, dizem não só para os velhos, mas também para os novos de hoje. E mesmo eles que são taxados de alienados, né, e tudo mais, eles estavam fazendo um discurso voltado para festa, celebração da vida, namoros, mulheres, aquelas coisas todas que acontecia. Os Beatles faziam isso no início de carreira também. Poucos falam que os Beatles eram alienados, porque pensa no político dos Beatles do meio para frente. Mas mesmo depois, o Roberto, quando ele grava a música pro Caetano, aquilo ali tem uma certa coisa. Porque o cara estava exilado. Você faz uma música para um exilado do regime que você vive, quando o Erasmo fala que tudo que ele gosta é legal e moral engorda, né? Poxa, também está manifestando. Também, né? Ok, gente, vamos agora dar umas dicas aí para a moçada? Vamos lá? Hora da dica, um disco, um livro, uma música. Um filme eu gosto muito do Entre os Muros da Escola. Acho que é um filme que mostra bem como é que é difícil conviver com a diversidade e mostra dentro de uma sala de aula diferentes situações onde o preconceito impera. Então é um filme bem legal de assistir e é uma representação micro do que a gente vive na sociedade como macro. Como música, eu posso citar Da Lama ao Caos, do Chico Sainz, o disco. Não só a música, o disco todo tem muito a dizer. Tem 20 anos, mas extremamente atual. E mais recente, de 1 ou 2 anos atrás, o disco Nó na Orelha do Criolo. Eu acho fantástico, aquele é uma obra de arte. A gente estava falando, né, do Setentão tocando com o Chico. Sim. O Chico Setentão tocando com o Criolo. Na verdade, eles Criolo conversando, versão, né, vamos dizer assim, quando que tem uns vídeos no YouTube, o Criolo canta o Cálice com uma letra nova, dialogando, ele fala de Milton, de Chico na letra, fala do preconceito contra o homem negro, contra o nordestino. E aí o Chico reconhece isso, cantando essa versão no seu show e falando que o Chico está sendo aceito pela moçada, né? Eu achei isso bem legal, as duas versões são possíveis de serem vistas na internet. E para quem se interessa em ver a relação da música com a sociedade, a música com o nosso cotidiano, tem um filme que eu acho que saiu de cartaz recentemente, que chama Vou Rifar Meu Coração,
A temática é um pouco diferente, mas mostra como é que a música funciona como trilha sonora para nossas vidas. Fala sobre as músicas bregas, mas com depoimentos de pessoas. Aquela música do Amado Batista, ela me lembra quando meu marido me chifrou e tudo mais. Mas mostra como é que a pessoa internaliza aquilo que está sendo dito. Serve para tudo, não só para questão amorosa, mas política. Tudo que está sendo discutido, a música meio que amplifica esse discurso. Fundo, né? Total, é na trilha sonora, né? Legal. Bom, eu acrescento, me lembraram até hoje aqui, Educators, que é um filme muito interessante, que vai mostrando uma forma diferenciada de participação dos jovens, não é? É um grupo que invadem casas, não para roubar, mas para dizer, casas de elite, para assustá-los, não é? Muda os móveis de lugar, e quer dizer, todo esse impacto que é um filme muito interessante, né? E eu lembro Emicida. O rap ainda é medo na vida, é só um pensamento, morte no orçamento, nosso sofrimento. Eu acho que pra mim é um rapper muito interessante, atual. Teve um filme legal também que o senhor tá falando pra gente aqui no intervalo, que foi Adeus Lenin, né? Adeus Lenin também. Esse também é muito interessante, diz muito desse contexto de transformações que a gente está vivenciando, né? E livro, não especificamente juvenil, mas eu acho que eu mesmo tive acesso agora recente e mexeu muito comigo, é o Milton Ratum. Ele é amazonense e tem um dos livros que ele publicou muito interessante, chamado Dois Irmãos. Acho que vale a pena. Ih, gente, é muita coisa legal, né? Vocês têm alguma coisa para falar bacana aí pra gente? Eu, de livro, né? Eu lembro quando acho que eu tinha, não lembro a idade, mas eu li O Mundo de Sofia, gostei demais desse livro, né, de Jostergaarden, acho que é esse o nome do autor, que vai falar um romance da filosofia, né, que ele vai apontando coisas assim no nosso cotidiano, né, que às vezes só quando a gente é criança, que a gente tem esse questionamento, vai ficando adulto, não questiona mais. Daniel falou ali do Chico Science, né, Mundo Livre também, comecei a escutar Mundo Livre também, já dá umas ideias também bacanas. Emicida também, né, estava escutando bastante. Tem uma galera boa aí também, né? Né? Tem o próprio Graviola, é bacana. Tem um grupo de samba. O Projeto Saravá, muito bom também. Você pode curtir a página deles e receber a programação, né? Você também quer falar, né? A peruana brasileira. Eu só queria fazer trocar uma ideia, porque eu acho que o jovem, e pode ser nós, os que estão na escola, o jovem tem que ser curioso, tem que procurar por informações, não somente se ficar buscando uma informação de um certo jornal ou de um certo programa de televisão. Acho que nós, os homens, mulheres, tem que ser muito curioso. Por exemplo, a gente faz uma matéria de política externa na faculdade. Aí o professor fala, não tem que se deixar guiar por uma só orientação, seja de esquerda ou de direita. Procura além. Então ele fala assim, vocês ficam olhando a mídia brasileira, mas por que? E ficam criticando como que o Brasil está errado, como que é isso. Mas se vocês prestarem atenção, procurarem por uma informação, o que outros países falam sobre o Brasil, vão ter outra ideia. É aquela coisa de ser curioso, de procurar fundamental. Outras oportunidades, né? E ser questionador, que é o que ela está falando também. Quando eu entrei para a faculdade, lá vão mais de 10 anos, minha principal dificuldade foi saber ler um autor e falar, não concordo. Porque a escola formal, né, que a gente conhece, tudo é dado de uma maneira muito certinha. Aquilo que está sendo dito não é questionável. E na faculdade você aprende a questionar. Né? É verdade absoluta. E eu achava isso difícil. Todo autor que eu li, para mim, estava super certo. Ok, gente. Muito obrigada. Nosso tempo esgotou. Obrigada, Daniel Martins, professor Juarez Dairel. Todos os meninos aqui que estão do Parlamento Jovem, que continuem multiplicando essas informações todas, né? Acompanhe o Geração no Twitter. E até a próxima.